Olá, mais uma vez estamos aqui e hoje vamos falar sobre o drama das provações. Tem coisas que acontecem nas nossas vidas que a gente não tem nem noção do que está acontecendo, como vai resolver. São coisas decididas assim por Deus. Então eu quero apresentar aqui um texto, está no livro de Jó, capítulo 11, verso 10, que diz assim: se Deus passar com R no final, viu? Se Deus passar e prender alguém e o levar para ser julgado, quem o poderá impedir? Olha o que o texto está dizendo aqui. Se Deus passar e prender alguém e levar a juízo, quem o impedirá? No mundo existe mais de 8 bilhões de pessoas na Terra. Aí ele resolve, no meio desses 8 bilhões de pessoas, ele escolhe alguém ali. Decidiu algo na vida de alguém ali. Você sabe o que ele decidiu? Você sabe o que ele decidiu na vida daquela pessoa? Ele passou e prendeu alguém e levou a juízo. O que foi que ele decidiu? E por que aquela pessoa está passando por uma situação que a sua causa não é resolvida? Agora, isso dá o direito de alguém estar condenando, julgando, criticando, zombando? Não, isso dá o direito? Claro, os ignorantes que não estudam a Bíblia agem dessa maneira. Falar das pessoas que estão lá fora é fácil, mas estou falando porque estão dentro da igreja, que se diz servo de Deus, que não estudam a Bíblia e que não conhecem as coisas de Deus. E andam criticando os outros, julgando, difamando, fazendo juízo, sem saber o que está acontecendo ali. Olha o que diz no livro de Eclesiastes, capítulo 11, verso 5. Deus faz todas as coisas, e como você não pode entender como começa uma nova vida dentro da barriga de uma mulher, assim também não pode compreender as coisas que Deus faz. Gente, a gente fica assim, olhando a vida dos outros, muitas vezes as pessoas ficam olhando a vida dos outros, o que se passa? O que é que está acontecendo ali? Por que está acontecendo aquilo? Aí começa a fazer juízo, inventar coisas, fofoquinha, difamação. E elas estão indo para juízo também. E elas não sabem. Estão indo tudo para juízo. Porque todas as coisas, está no livro de Efésios 1, verso 11, viu? Todas as coisas são decididas por Deus, passa por Deus. A decisão é Deus quem toma a respeito de todas as coisas, do que acontece nas nossas vidas. Então, no livro de Jó 23, 13, a Bíblia diz: se ele decidiu alguma coisa a meu respeito, quem o impedirá? Jó 23, 13 fala: se ele decidiu alguma coisa a meu respeito. Jó falando isso, quando ele estava passando lá pelas provas, tudo dando errado na vida dele. Ele consciente que ele não estava errando. Não, estou consciente que eu não estou errando. E o próprio Deus falou que ele era um homem temente a Deus, né, que se desviava do mal. Um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. O próprio Deus falou isso de Jó. Então Jó tinha consciência que ele não estava errando. Ele falou: se Deus decidiu alguma coisa a meu respeito, quem o impedirá? E no livro de Jó 32, 13, a Bíblia diz que só quem tem a resposta para Jó é Deus. Ou seja, quando Deus decide alguma coisa na vida de alguém, essa pessoa vai passar por provações, vai passar por desertos, vai passar por momentos difíceis e ela não vai compreender. E só quem pode tirar ela da prova é o próprio Deus. Então, quando Deus tem um desígnio, a pessoa tem que aguardar no Senhor. Só quem pode tirar essa pessoa dessa situação é o próprio Deus. Está em Jó 32, 13 falando isso. Né? Então, tem coisa que acontece que nós não compreendemos, não vamos compreender. Jesus falou isso no livro de João 13, verso 7. O que eu faço agora, você não compreende, mas vai compreender depois. E no livro de 1 Tessalonicenses 5, 18, Jesus diz: tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Então, tem coisas que acontecem ruins, desagradáveis nas nossas vidas. Ele fala todas as coisas, tudo dai graças. Por quê? Pode acontecer coisas boas ou coisas ruins.
tudo dai graças. Esse é o pensamento de Deus, esse é o pensamento de Deus para nós. Mas também, ele nos conforta em Romanos 8:28, quando ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então são todas as coisas que cooperam para o bem, coisas boas e coisas ruins. E no livro de Eclesiastes 7, verso 8, a Bíblia diz: melhor é o paciente do que o arrogante. Melhor é o fim das coisas. Ele fala, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Às vezes, o que Deus está falando aqui nessa mensagem, de Eclesiastes 7, 8, é que às vezes as coisas podem ocorrer errado, dar alguma coisa errada. Deu alguma coisa errada. Mas mesmo dando alguma coisa errada, não quer dizer que o propósito de Deus não vai se cumprir. Vai se cumprir. Que ele está falando aqui em Eclesiastes 7, verso 8, melhor é o fim das coisas. Então, vai se cumprir. Se alguma coisa deu errado, não quer dizer que o plano dele não vai à frente, não vai se completar. Vai se completar. Porque o diabo vai lutar de todas as maneiras para impedir os planos de Deus. E vai usar muitas pessoas dentro da igreja para atrapalhar o servo do Senhor. Como é que o diabo usa as pessoas? Ele persegue as pessoas. Como diz lá no livro de Apocalipse 12, verso 17. Ele está irado com aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Ele está irado com aqueles que guardam os mandamentos e têm a fé de Jesus. Mas como é que ele vai perseguir essas pessoas? Usando as pessoas dentro da própria igreja. Usando as pessoas. Então, quando algo dá errado, não quer dizer que o plano de Deus não vai se completar. Vai se completar. Porque ninguém pode impedir os propósitos de Deus. Os propósitos. Está no livro de Jó 42, 2. Jó disse, bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Por mais que pareça que essa fumaça toda que se cria, acha que não vai dar certo? Vai dar certo. No final vai dar tudo certo. Porque a palavra do Senhor está confirmando aqui. Por exemplo, Deus é tão poderoso que Ele tem o controle de todas as coisas. No livro de João 3, 27, a Bíblia diz que o homem não recebe coisa alguma se não for dada por Deus. Então, quem fechou a madre de Ana foi Deus. Ali foi Deus. Ela orava, queria um filho, ela queria um filho. Deus fechou a madre dela. Quem fechou foi Deus. Foi o próprio Deus quem fechou. 1 Samuel, capítulo 1, verso 5, se eu não estou enganado. Ou é 2, verso 5, coisa assim. Então, quem fechou a madre de Ana foi Deus. Quando Zacarias duvidou de Deus, do filho dele, que Deus tinha prometido, como ele duvidou, ele ficou mudo. Ele só voltou a falar depois que o menino nasceu. Ele tem o controle da voz, ele tem o controle de você vai engravidar ou não, se você vai ter isso ou aquilo, ele tem o controle de tudo. Se você vai casar ou não, se você tem um filho ou não, quem está no controle é Deus. Quem decide é Deus. Efésios 1, verso 11 fala isso. É Ele quem toma toda a decisão. Agora, por que dentro da igreja ficam essas pessoas sem entendimento, sem conhecimento de causa e fica julgando os outros, condenando os outros, mesmo quando alguma coisa que aparentemente deu errado? Mas Eclesiastes 7, 8 está dizendo que melhor é o fim das coisas. Isso vai dar certo, no final vai dar certo. Em Salmo 106, verso 13 a 15, aqui vem mostrando, quando Deus tem um desígnio, a pessoa tem que esperar em Deus. Não pode tomar nenhuma decisão, tem que esperar em Deus. Por quê? Deus está moldando essa pessoa, Deus está preparando essa pessoa, porque Deus já decidiu algo a respeito dessa pessoa. Ele tem um desígnio e esse propósito vai se cumprir. Mas antes de se cumprir o propósito, primeiro vem o processo. Aí é a parte dolorida. Antes da honra, vem a luta, vem as provações. Nessas provações,
é o trabalho do oleiro que está sendo apresentado. Ele está moldando, ele está instruindo, ele está esvaziando a natureza do velho homem e preenchendo com a nova natureza. É assim que Deus está fazendo, é assim que a Bíblia ensina. Então em Salmo 106, verso 13, ele diz que quando uma pessoa tem um desígnio, tem que esperar no Senhor. No verso 14 está dizendo, né, de Salmo 106, verso 14 agora, está dizendo: a pessoa que não está no deserto tenta a Deus na solidão. Tentar a Deus na solidão é porque está numa posição ruim, que foi colocado pelo próprio Deus, mas aquele momento que você está passando, aqueles momentos ruins ali, é onde Deus está moldando a pessoa, está lapidando, está trabalhando. Aí quem está numa situação dessa, de adversidade, de humilhação, de opróbrio, quer sair, quer fugir. Mas quem colocou você naquela posição foi Deus. Tem um propósito por trás disso. Tem uma finalidade por trás desse sofrimento, por trás dessas angústias. Tem uma finalidade, tem um propósito. Vá para o livro de Eclesiastes, acabamos de ler aqui, 11, verso 5. Nós não vamos compreender o trabalhar do Todo-Poderoso. Não vamos compreender. Aí no verso 15, né, do Salmo 106, a pessoa fica tentando a Deus na solidão, fica tanto insistindo, diz: você quer? Então ele vai dar o que você quer. Vai realizar o que você quer, toma. Só que a pessoa não vai ser feliz. Por que a pessoa não é feliz? Porque não cumpriu com a vontade de Deus primeiro, como está escrito em Salmo 37, verso 4, onde Deus diz: te agrada do Senhor, que Ele realizará os desejos do teu coração. Primeiro é se agradar do Senhor, primeiro é fazer a vontade do Senhor. Aí quando a pessoa está passando por um processo desse, Satanás fica irado e fica usando os vasos sujos para atrapalhar a vida do servo do Senhor, com defamação, calúnia, fofoquinha. Por que fulano é desse jeito? Por que tanta... Aí não resolve a situação dele? Por que ele não resolve a situação dele? Por que ele está assim? Por que ele é desse jeito? E não sabe o trabalhar de Deus. E ficam pecando lá, fazendo a obra de Satanás, atormentando a pessoa. É o que diz aqui o Salmo. Então as provações vêm, e quando vêm, a gente tem que orar e clamar a Deus, para suportar, para esperar, para confiar em Deus, porque Deus está preparando a pessoa, Deus está moldando a pessoa. No livro de Mateus, capítulo 26, verso 39, Jesus, quando estava enfrentando a sua dura provação, uma das piores provações, a pior provação dele, foi ali no Getsêmani, que ele orou ao Pai e disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas também ele orou 3 vezes assim, mas também ele orou e disse: Pai, mas todavia seja feita a tua vontade. E o plano de Deus e a vontade de Deus era que Jesus morresse ali. Mas a natureza de Jesus, como homem, estava sentindo, estava com medo. Mas ele disse: mas todavia seja feita a tua vontade. E o plano de Deus é que Jesus morresse, que com a morte de Jesus, toda a humanidade seria beneficiada. O plano da salvação estaria se confirmando ali com a morte e completaria com a ressurreição de Jesus. Então, naquele momento, ele sentiu ali um impacto. Mas ele orou e disse: Pai, todavia seja feita a tua vontade. Mas primeiro ele disse: se possível, passa de mim esse cálice. Às vezes, esse exemplo aqui, esse exemplo de Jesus traz lições para nós, que estamos passando por duras provações, por dificuldades. Como é que temos que reagir? Como Jesus ensinou aqui. Orar ao Pai, tem que orar. Se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Por trás dessa dor, Deus tem um propósito, que nós desconhecemos, nós não entendemos o trabalhar de Deus. Mas temos que orar e dizer o quê? Seja feita a tua vontade. Você sabe qual foi o plano que ele decidiu na via de A e de B? Por que a pessoa está passando por isso? Você já imaginou, pai? Já parou um pouquinho para pensar? Por que fulano está passando por essa situação, está vivendo dessa maneira? Será que você não parou para pensar um pouquinho? Será que Deus não tem um plano realmente na vida desse sujeito, dessa pessoa? Ao invés de orar, buscar sua consagração própria, fica criticando a vida dos outros, olhando a vida dos outros, sem saber se Deus tem um plano por trás de tudo isso aí, na vida da pessoa. Aí fica julgando, condenando, até olhando os defeitos das pessoas, um erro de uma pessoa que cometeu. Então, se cometeu um erro, não tem mais jeito, não tem mais solução. A Bíblia diz: onde superabundou o pecado, onde habitou o pecado, superabundou a graça.
No livro de Romanos 1,18, a Bíblia diz, se eu estou enganado, é 1,18, Romanos 1,18. A Bíblia diz que vinde e arrazoemos, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão o quê? Branco como a lã, branco como a neve. Isso quer dizer que a misericórdia de Cristo é maior do que qualquer pecado. É maior do que qualquer pecado, né? É isso mesmo, em Romanos 1,18. Do céu Deus revela a sua ira. Não. Onde é que está aquela parte, meu Deus? Não é isso não. Tem uma parte que fala assim, vinde e arrazoemos, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a lã. Não estou lembrando agora, mas está na Bíblia essa passagem. Então, as pessoas têm que parar de estar se metendo na vida dos outros. Tem que parar de ficar julgando as pessoas. Quem julga será julgado. Você também vai entrar no julgamento de Deus. Todos nós vamos entrar no julgamento de Deus. Só quem pode julgar é Deus. Está no livro de João 5, 22 e verso 27. Deus diz que o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho. Então como é que fica entrando nessa de ficar julgando os outros, de condenando os outros? Não sabe o que está acontecendo na vida daquela pessoa? O que foi que Deus decidiu ali? Vai ficar assim até quando? Precisamos prestar atenção no que Deus está nos ensinando. Que o Espírito Santo nos ajude a olhar para Deus, a estudar a Bíblia, para compreender mais as coisas de Deus. Claro, tem coisas que nós não vamos compreender. No livro de Deuteronômio 28, a Bíblia diz, as coisas que foram reveladas para nós pertencem a nós, e as coisas que foram encobertas, nós não temos como descobrir, estamos deixados nas mãos de Deus. Tem coisas que nós não vamos entender, não vamos compreender. Então temos que orar, pedir a misericórdia de Deus e continuar servindo ao Senhor, marchando ao Senhor, pregando a palavra do Senhor. Não é Romano não, eu me lembrei agora, é Isaías 1,18, o texto que eu quero falar, vinde e arrazoemos. Vinde e arrazoemos, deixa eu falar aqui, deixa eu ver aqui, porque eu vi aqui na memória agora, na cabeça, é aqui. O Senhor Deus diz, venham cá, vamos discutir este assunto. Os seus pecados os deixaram manchados e vermelhos, manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei, e vocês ficarão branco como a neve, branco como a lã. Deus seja louvado. Isaías 1,18. Então, Deus está aqui mostrando que a sua graça, que a sua misericórdia são maiores do que qualquer pecado. Então não tem essa de ficar condenando os outros, sem saber o que está acontecendo na vida dos outros. Vamos se afastar, vamos isolar, vamos excluir, vamos botar para fora. Vocês estão fazendo isso, estão fazendo a obra de Satanás. Porque está escrito no livro de Mateus 23:13, que esses sacerdotes, eles nem entram no reino do céu e impedem aqueles que estão querendo entrar. Eles nem entram e ainda ficam impedindo aqueles que querem entrar. Está no livro de Mateus, capítulo 23:13. Vou deixar esse recado aqui, não meu, é de Deus. Esse recado não é meu, é de Deus. É Deus falando aqui. Mateus 23. Mateus 23, 13. Deixa eu ver onde é que está. Aqui. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixam entrarem os que estão querendo entrar. Olha como Jesus está falando. Ai de vocês, mestres da lei, hipócritas, fariseus e hipócritas, pois vocês fecham a porta do reino do céu para os outros, mas vocês mesmos não entram, nem deixam que entrem os que estão querendo entrar. Isso é aqueles que querem julgar os outros, querem ser mais santos do que os outros.
se acha mais santo do que os outros. Que eles nunca erram, são perfeitos, nunca erram, né? Não tem erro nenhum com eles, tudo perfeito, são perfeitos. São perfeitos. O único perfeito é Jesus. O único que pode julgar é Jesus. E todo que se mete, por causa de está numa posição de autoridade, querendo julgar e condenar os outros, você pode tirar sua ondinha aqui na terra. Você pode tirar sua ondinha aqui na terra, porque está reunido com a patotinha, com a galera grande, todo mundo com aquele pensamento errado, achando que está certo, e desfazendo da palavra de Deus, e não fazendo a vontade de Deus. Está fechando a porta para muita gente? Vocês é que vão ficar de fora. É a Bíblia que está dizendo aqui. A Bíblia que está dizendo aqui. Cada um tem que estudar a Bíblia, ver o que Deus está falando. Quem vale aqui é a resposta de Deus. Não é a resposta de homem nenhum. Quem tem a resposta certa é Deus. Que Deus tenha misericórdia de mim e de vocês. E que todos nós se atentem para o que a Bíblia está falando. Oremos ao Senhor. Santo Deus, Santo Pai, os dramas das provações são severos, são difíceis, mas seja feita a tua vontade. O próprio Jesus orou ao Senhor: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Nós não sabemos que o Senhor decidiu, mas sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Assim diz o livro de Eclesiastes, capítulo 11, verso 5. Assim como o homem não sabe o trabalhar do Senhor, como uma mulher, como um bebê, um ventre, né? Como um fértil, ele se gera no ventre de uma mulher. Nós não sabemos aquele trabalhar ali do Senhor. Assim é o teu trabalhar na nossa vida. Nós não compreendemos os teus planos, os teus propósitos. Mesmo sem entender, mesmo sem compreender, seja feita a tua vontade. E nos dai força para continuar. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Mesmo que venha dar errado no momento, no livro de Eclesiastes 7, verso 8, a Bíblia diz que melhor é o paciente do que o arrogante. Melhor é o fim das coisas, diz assim, melhor é o fim das coisas do que o arrogante. Melhor é o paciente do que o arrogante, diz a palavra do Senhor. Melhor é o fim das coisas. Então, no tempo certo, como diz lá no livro de Isaías 60, verso 22, o Senhor realizará o teu plano e tudo dará certo, conforme o plano que o Senhor já decidiu. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado por esse momento, obrigado por essa palavra, a palavra do Senhor que alimenta, que traz essa esperança, que nos anima a confiar em Ti, porque sabemos que o Senhor é verdadeiro. E no tempo certo, na hora certa, do Senhor que já está decidido todas as coisas, vai se cumprir o Teu plano. E obrigado por isso, Senhor, por fazer parte desse plano do Senhor, esse privilégio maravilhoso. Nós sabemos que no momento nós estamos sendo moldados, e quando somos moldados, dói, cria angústia, cria situações difíceis, de humilhação, de dificuldades. Mas tudo isso faz parte do contexto, faz parte do teu plano. Tua palavra diz em Eclesiastes 5,18: tudo dai graças, porque esta é a vontade do Senhor para convosco. E obrigado, Senhor, que teus planos e a tua vontade são sempre melhores para nós. Seja feita a tua vontade, nós oramos em nome de Jesus. Amém.